Vamos ver só algumas aplicações do produto de matrizes por vetores e são aplicações com que nos vamos cruzar ao longo da álgebra linear. A mais simples delas é o produto interno. Nós sabemos, já de nossa experiência anterior, que o produto interno corresponde a multiplicar coordenada a coordenada e somar tudo. Ou seja, neste caso, 3 vezes menos 3, mais 3 vezes 1, mais 6 vezes 0. E o resultado vai ser menos 9, mais 3, mais 0, é menos 6. Mas isto é apenas uma forma diferente de escrever o produto deste vetor como linha, ou seja, o vetor transposto, pela matriz correspondente ao vetor W. Portanto, um deles escreve-se como vetor linha, o outro como vetor coluna. E fica como? Fica exatamente a mesma conta que fizemos aqui em cima, menos 3, 1, 0. E o que temos? Temos o produto 3 por menos 3, menos 9, mais 3 por 1, mais 0. E o resultado é menos 6. É claro que não há grande diferença entre uma matriz 1 por 1 e o número que está escrito nessa matriz. Outra aplicação relevante é quando temos uma equação linear e podemos escrevê-la no seguinte formato. Um vetor linha com os coeficientes multiplicado por um vetor coluna com as variáveis tem que ser igual ao número, ou à matriz 1 por 1 com o número que está no lado direito. Ficamos então com 3, 3, 6, o vetor linha, vezes a coluna das variáveis, igual a 9. Temos aqui também esta equação e podemos fazer a mesma coisa com ela. Mas como queremos combinar as duas, faz sentido tentarmos que tenham as mesmas variáveis. Ou seja, aqui temos x1, x2, x3, ali queremos ter x1, x2, x3. Mas temos. E, portanto, escrito na forma do produto de uma matriz linha por um vetor, isto vai ser menos 3, 1, 0, multiplicado pela coluna dos vetores, das incógnitas. E o resultado é menos 1. Mas podemos fazer mais. Podemos dizer que se queremos que as duas equações sejam válidas, então o que queremos é que o vetor, cuja primeira coordenada é o membro esquerdo desta equação e a segunda é o desta, é igual ao vetor cuja primeira coordenada é o 9 e a segunda é o menos 1. Ou seja, queremos que isto seja verdade. E como os vetores se somam coordenada a coordenada, podemos fazer ao contrário, podemos desfazer a soma e dizer que este vetor que temos aqui é, na verdade, isto, com cada vetor tem apenas uma das variáveis, mas se somarmos coordenada a coordenada, 3x1 mais 3x2 mais 6x3, reconstituímos a primeira coordenada. Se formos à segunda coordenada, menos 3x1 mais x2 mais 0, x3. Mas mais, podemos pôr a variável em evidência e obter ainda, obtemos isto. Ou se escrevermos na forma de vetores coluna, vamos ter isto, que não é nada mais do que a coluna com x1, x2, x3, multiplicada à esquerda pela matriz cujas colunas são estas. Ou seja, 3 menos 3, 3, 1, 6, 0, vezes a coluna das variáveis é igual ao vetor que temos no membro direito. E aqui podemos observar que esta primeira linha realmente coincide com
a linha que tínhamos para a primeira equação e a segunda linha da matriz realmente coincide com a linha que tínhamos para a segunda equação. Um último exemplo de utilização do produto de matrizes por vetores é uma situação como esta, em que temos um vetor inicial com 3 coordenadas. Vamos pôr variáveis para isto ser uma função de 3 variáveis, x1, x2, x3. E o resultado é outro vetor e cada coordenada desse vetor obtém-se pegando nas variáveis, multiplicando cada uma por um coeficiente e somando tudo. Ou seja, fazendo uma combinação linear das variáveis. Ora, se nós escrevermos este resultado como um vetor coluna, aquilo que obtemos é isto. E isto está mesmo a jeito para pensarmos que é o produto de uma matriz por um vetor. Porquê? Bom, na primeira linha temos 3, 3, 6, multiplicado pelo vetor x1, x2, x3. Na segunda linha vamos ter menos 3, 1, 0, multiplicado pelo mesmo vetor. Ou se quisermos pensar de outra forma, podemos ter um vetor coluna para o x1, 3x1 menos 3x1. Um vetor coluna para o x2, 3x2 e x2. Um vetor coluna para o x3, 6x3, 0. E pensar que o que temos realmente é x1 vezes a coluna 3 menos 3. 3 menos 3. x2 vezes a coluna 3, 1. 3, 1. x3 vezes a coluna 6, 0. 6, 0. Então, o que significa é que para uma transformação deste género, a que vamos chamar uma transformação linear, conseguimos sempre representá-la usando uma matriz cujo número de linhas corresponde ao número de coordenadas do resultado. Como o resultado tem 2 coordenadas, a matriz tem 2 linhas. E o número de colunas corresponde ao número de coordenadas do original, ou seja, ao número de variáveis. Como neste caso temos 3 variáveis, vamos ter 3 colunas.